Ataque de escorpiões em condomínio na Serra. O filho de Daniel foi picado. O escorpião estava embaixo do tapete. 4 suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Vitória. De acordo com a polícia, o tiroteio no Morro Santos Dumont aconteceu no mesmo momento em que um paciente foi baleado no Hospital das Clínicas. Acidente deixa um morto e pelo menos 10 feridos no sul do estado. Os veículos bateram de frente. Açougueiro é condenado a 28 anos de prisão por esquartejar a ex-mulher. 4 PMs são presos por envolvimento em homicídio em Cariacica. De acordo com a Corregedoria da PM, houve falhas operacionais durante os trabalhos em Morro Novo, Cariacica. Uma sujeira só. Moradores em Vila Velha sofrem com esgoto a céu aberto dentro de um condomínio. A obra foi entregue há pouco mais de 2 anos. Fortes emoções podem causar problemas ao coração e levar até um infarto. Em época de Copa do Mundo e torcida eufórica, é preciso ficar atento. E no quadro Nutri Dicas de hoje, mitos e verdades da alimentação. Qualquer gelatina é saudável? E refrigerante zero podem ser consumidos à vontade? As respostas já já. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. Ataque de escorpião em condomínio na Serra. Um estudante foi picado e precisou ficar internado. Estes escorpiões estão colados em um papelão, mas antes estavam andando livres pelo condomínio onde o Daniel mora, em Laranjeiras 2, na Serra. Todas as vezes que nós temos descido para o parque para brincar com as crianças do condomínio e os meus filhos, nós temos encontrado escorpiões no parque, dentro do interfone, na área do condomínio. Na verdade, toda a área do condomínio hoje está infestada por escorpiões. O Gustavo é o filho do Daniel. Ele tem 14 anos e passou um aperto que só ele sabe. Um desses escorpiões estava dentro do banheiro, justo quando o adolescente saía do banho. Ele estava embaixo do tapete quando eu saí do banho, aí ele foi e me picou. Aí na hora que ele me picou, eu tirei o pé. Quando eu tirei o pé, o tapete voltou junto com o meu pé. Aí ele estava embaixo, seguindo o meu dedo, assim. Apesar de serem pequenos, os escorpiões têm veneno. Gustavo teve que passar uma noite inteira internado no hospital. Eu fiquei com bastante medo, eu não imaginaria não. E o Daniel disse que já conversou com a administração do condomínio, mas parece que o veneno usado não tem surtido efeito. Nós estamos chegando no período de férias e como eu tenho um projeto com crianças dentro do condomínio, são em média 30, 40 crianças, agora você imagina o que pode acontecer com essas crianças. Pela administração do condomínio, que eles têm aplicado um veneno até indicado, só que eu acho que esse veneno na verdade está servindo como vitamina para esses escorpiões, porque toda vez que você desce você encontra um número maior. Pois é, a prefeitura disse que vai enviar uma equipe ao local, mas ressalta que há muitos anos não são registrados chamados por infestação de escorpiões na Serra. 4 suspeitos de participar de um tiroteio em Vitória são detidos. A prisão aconteceu no Morro Santos Dumont. Foram detidos Edson Dornelles, José Augusto Rodrigues, o Everson Silva e Hudson Ferreira. De acordo com o delegado Fabiano Rosa, um jovem alvo do grupo pediu socorro na delegacia, dizendo que foi torturado. E durante as buscas, os 4 acabaram detidos. E de acordo com o delegado, o horário em que ocorreu o tiroteio foi o mesmo em que um homem foi atingido por uma bala perdida no Hospital das Clínicas em Vitória. A polícia investiga se o tiro que atingiu o homem foi por meio dos disparos efetuados pelos detidos. Os 4 suspeitos foram autuados e encaminhados ao presídio. O sábado foi de ação de combate ao transporte irregular nas estradas capixabas e, claro, de conscientização. O trânsito ficou um pouco carregado nesta manhã na BR-262, próximo à Polícia Rodoviária Federal em Viana. Mas foi por uma boa causa. É que o pessoal do Sind Rochas fez uma ação na rodovia visando o transporte de rochas e o trânsito seguro. Exatamente para que a sociedade também possa ver que o setor se move, ele se preocupa com esse tipo de transporte e que as empresas que, juntas ao sindicato, buscam essa forma segura do transporte, tenha preocupação
O mercado de rochas ornamentais no Espírito Santo é forte e não é à toa. Ele representa 10% do PIB capixaba. 80% das rochas ornamentais exportadas para outros países saem aqui do Espírito Santo. São mais de 1.500 empresas na área, divididas em 78 municípios do estado, ou seja, em todos os municípios. Só que a logística deste mercado esconde uma realidade bem perigosa. Como esquecer daquele 22 de junho de 2017, a maior tragédia numa rodovia do Espírito Santo, mais de 20 mortos. É para evitar tristes histórias como esta que a galera do Cindy Rochas, em parceria com a PRF e o governo do estado, desenvolveu esta iniciativa de reflexão que aconteceu em 6 cidades diferentes, além de Viana. Mais de 100 pessoas envolvidas. O público-alvo? Quem pode agir por um trânsito mais seguro. Seja o motorista que transporta rochas ornamentais. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, pra ver se melhora, né, velho? Tá muito feio, o trem tá muito acidente. Ou aquele condutor que pode ajudar com denúncias. Passou um baú aqui, baú tá soltinha. Um contêiner, mexendo aí. Isso é um perigo ficar do lado dele. Mas esta conscientização também precisa partir dos empresários. Vai envolvendo desde empresários a funcionários e a motoristas. O envolvimento é global. Não está se apontando um responsável. 4 policiais militares envolvidos na ocorrência em Morro Novo, Cariacica, foram presos. A Corregedoria da PM apontou falhas operacionais durante os trabalhos. Quase 2 dias depois que 2 pessoas foram mortas durante um suposto confronto com a PM em Morro Novo, Cariacica, a Polícia Militar anunciou a prisão de 4 soldados envolvidos na ocorrência. Eles foram presos ontem em flagrante, segundo a Corregedoria, pelo homicídio de Renan Xavier da Silva, de 24 anos. As primeiras investigações apontaram que houve falhas operacionais da PM. Nós identificamos, além de erros operacionais, ou seja, erros que não condizem com o que preconiza a atividade operacional da Polícia Militar, identificamos também elementos que convergiram para uma formação de opinião com relação à necessidade de autuação em flagrante delito desses policiais. Um dos envolvidos, que estava de serviço, também deve responder por omissão. Participou de todo o evento, não efetuou disparos até onde nós apuramos, mas não tomou outras providências legais no sentido de evitar a ocorrência. A identificação dos militares não foi divulgada, mas a Corregedoria confirma que 2 dos policiais presos estavam de serviço no momento do homicídio. Eles fazem parte de uma equipe de radiopatrulhamento do 7º Batalhão e teriam sido acionados por um dos outros 2 PMs que estavam de folga, segundo testemunhas, em um bar da região. Ainda segundo a PM, um 3º militar que estava de serviço na equipe de radiopatrulhamento não teria participado da ação. O prazo para a implantação do inquérito militar é de 20 dias e durante todo esse tempo os envolvidos continuarão detidos aqui no quartel da polícia. A população de Morro Novo realizou protestos contra as mortes. A rodovia José Sete ficou completamente fechada. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e gritaram por justiça. Além de Renan, que inicialmente a polícia alegou que estaria armado e teria provocado a confusão, um idoso foi morto na varanda de casa enquanto participava de um culto. Sobre o tiro que atingiu o pescoço de Nelson Antônio, de 66 anos, a polícia disse que é preciso aguardar o decorrer das investigações para fazer qualquer afirmação. Os soldados presos têm menos de 10 anos de serviços prestados à PM. A Corregedoria reiterou que a Polícia Militar não compactua com qualquer ação que fuja dos padrões da corporação. A PM não compactua com nenhum posicionamento, nenhuma atuação de policial militar que exceda ou que não siga as orientações técnicas de nosso padrão operacional. Acidente deixa um morto e pelo menos 10 feridos no sul do estado. A batida envolveu 2 carros. Eles bateram de frente. O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. A motorista do Gol ficou presa às ferragens e morreu no local. Outras 2 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. De acordo com a polícia, no doblô havia cerca de 10 pessoas que também tiveram ferimentos.
As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa e para o pronto atendimento do município. Um rio de esgoto em Jabaeté, Vila Velha. Olha, e isso dentro de um condomínio inaugurado há pouco mais de 2 anos. Aqui o sonho da casa própria anda de mãos dadas com alguns pesadelos. Pesadelos indigestos, é verdade, e fedidos também. O esgoto vaza sem parar na terceira etapa deste condomínio popular em Jabaeté, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Não pode abrir a janela porque ninguém aguenta dentro de casa. Tem dia que a água rodeia a rua toda. O perrengue é coletivo, mas quem sofre mais é quem mora no primeiro andar, na cara do problema. Você vai almoçar com aquele cheiro, você perde até perde a fome. Você limpa a casa, sua casa fica no fedor que parece que não limpou. E o esgoto vai ganhando terreno aqui dentro do condomínio e chegou até a quadra, onde elas brincavam, né? Até então. Agora brinca onde? Porque aqui eu não teria coragem de brincar. Quem tem coragem de brincar aqui? Eu não. Por quê? Porque vai fazer machucado. Hã? Vai fazer me dar micose machucado. E você? Também não. Também não? O empreendimento popular foi inaugurado há pouco mais de 2 anos. Ainda está na garantia, mas a construtora sumiu. Assim como o poder público, que finge demência diante dos transtornos do residencial Jabaeté. Não aparece ninguém. Um joga pro outro e a gente está aí, ó. A gente está aqui jogado. Agora, com pagar o apartamento, todo mundo está pagando. Olha, a Cesan informou que uma equipe foi até o local e constatou mau uso da rede e resolveu o problema. A Caixa afirmou que vai enviar uma equipe de vistoria na próxima semana. E agora um alerta sobre o pagamento do PIS/PASEP. Bombou na semana, vamos ver. Uma mensagem atrativa. A mentira em forma de convite para a retirada de um benefício pago pelo governo ao trabalhador brasileiro. Tem muita gente caindo em mais um conto de fadas da era digital. Por isso, é preciso ficar atento aos crimes virtuais. Tem que desconfiar se nessas mensagens tiver, por exemplo, erros de ortografia, erros gramaticais, promoções muito vantajosas e qualquer outro tipo de facilidade. As pessoas precisam estar atentas e, geralmente, essas mensagens possuem links que induzem o usuário a clicar dentro daquele link. Quando ela clica naquele link, ela vai estar sendo direcionada ou redirecionada para uma página falsa, que nessas páginas falsas terão formulários maliciosos, que as pessoas estarão passando seus dados pessoais, dados de contas bancárias, cartões de créditos, e os criminosos estarão utilizando esses dados para praticar outros crimes. A Liara é uma das pessoas que recebeu essa mensagem. Ela desconfiou do conteúdo e decidiu procurar o banco antes de tomar qualquer outra atitude. Com isso, ela evitou se tornar mais uma vítima do golpe. Fiquei muito desconfiada porque um link falando que eu tinha disponível meu PIS. E como eu já tinha sacado o ano passado, então eu fiquei assim, como? Já liberou antes da data? Então eu retornei, liguei para o 0800 da Caixa, entrei em contato através do número do meu PIS, eles fizeram uma consulta e verificaram que não estava na data, eu não tinha direito ainda. Nessa nova modalidade, o perigo ronda principalmente os grupos de WhatsApp. As pessoas recebem a mensagem e acreditam que elas realmente foram disparadas por um banco e aí compartilham com os amigos pensando que podem ajudá-los. Mas a bem da verdade é que nenhum de nós deve repassar mensagens sem checar a origem delas. Se agíssemos assim, poderíamos evitar que mais e mais pessoas caiam em golpes como esse. A Caixa Econômica Federal, que é o banco onde o trabalhador realiza os saques do abono salarial, informa que não envia nenhum tipo de notificação para os usuários. Essa, aliás, é mais uma das dicas para evitar os estelionatários. O atendente me orientou o seguinte: não clica, senhora, porque não é procedimento da Caixa Econômica encaminhar esse tipo de mensagem via aplicativo. As pessoas têm que ter em mente que o ambiente virtual ele possui os mesmos criminosos e os mesmos modos, né, de praticar crime que existe no ambiente
físico. Então a pessoa tem que ter cautela. Se tiver dúvida, é bom lembrar que órgão público, instituições bancárias, nenhum tipo de organização encaminha mensagens com links anexados nessas mensagens. Então, se você receber um tipo de mensagem parecida com essa, ligue para um órgão público, vá lá naquela instituição bancária se certificar de que aquilo ali não se trata de uma fraude, que certamente, provavelmente será. Então, relembrando, a Caixa nunca manda mensagens com link para clientes. Em caso de dúvida, a pessoa deve procurar o banco antes de fazer qualquer procedimento. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 30 de junho. Especialistas tiram 30 dúvidas sobre as novas regras dos planos de saúde. Na foto principal, ex-modelo faz sucesso após perder 53 quilos. Supremo Tribunal Federal acaba de vez com o imposto sindical. Consumidores ganham até R$10 mil na justiça por perda de tempo. 4 PMs são presos acusados de matar rapaz. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, heróis apaixonados. Negado novo pedido de liberdade para Lula. E ferragens expostas na segunda ponte assustam motoristas. No quadro Nutridicas de hoje, nós vamos falar sobre mitos e verdades da alimentação. Vamos ver. Mais um Nutridicas começando e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que a Gabi recebeu por e-mail. Primeira dúvida é: o café faz mal para a saúde, Gabi? Mito. O café é riquíssimo em substâncias que melhoram a nossa saúde como um todo. Auxiliam na disposição, na concentração, na memória, dão todo aquele up para a gente poder começar o nosso dia. Mas devemos tomar cuidado com o excesso, pois pode trazer problemas cardíacos. Por isso, consuma com moderação e sempre evitando o uso excessivo do açúcar e do adoçante. A outra dúvida é: toda gelatina é saudável? Mito. Gelatina é riquíssima em corante, conservantes, aditivos químicos, açúcares e adoçantes. Por isso, se for consumir, consuma com moderação. Mas vale uma dica: bata o seu suco de fruta preferido, prepare a gelatina incolor e assim você consegue fazer a sua gelatina natural, sem todos aqueles aditivos, conservantes e açúcares. Refrigerante com AD0 pode ser consumido à vontade. Mito. O adoçante zero ele pode até não ter caloria, mas é riquíssimo em sódio, aditivos químicos, conservantes e corantes. Por isso devemos consumir com moderação, pois eles podem sim trazer grandes problemas para o nosso organismo. Refrigerante à base de cola faz mal para os ossos. Verdade. O refrigerante à base de cola ele possui fitato, substância que inibe a absorção do cálcio. Por isso, devemos evitar o consumo excessivo dos refrigerantes, justamente para podermos prevenir osteopenia e osteoporose, doenças muito comuns nos nossos ossos, principalmente no público feminino. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que todo sábado a gente tem um encontro marcado. É isso mesmo, me mande as suas dúvidas, é só me achar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar Nutridicas com Gabi e até sábado que vem. E vamos continuar falando sobre saúde, agora do coração. Fortes emoções podem afetar o coração, né? Há um mês, um torcedor do Internacional morreu de parada cardíaca depois do jogo contra o Corinthians. E com o Brasil seguindo na Copa, muita gente fica na expectativa, né? Eu estou aqui com o cardiologista Charife Moisés, que vai falar o que acontece com o nosso corpo quando a gente sente fortes emoções. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jorge. O que acontece com o nosso corpo para causar, por exemplo, um infarto no coração? Acontece o estresse. E o estresse leva uma produção de adrenalina grande. E a produção de adrenalina leva a um espasmo de coronária, levando a morte súbita. Agora, é necessário o que para a gente chegar a esse extremo?
A torcida tem que ser como? Muita gente tem aquela torcida efusiva, não é demais. É necessário o quê? É necessário ter algum problema antes para causar um infarto ou qualquer pessoa pode ter isso? Normalmente a pessoa já tem a lesão da artéria coronária. E com o estresse, com a descarga de adrenalina, faz um pequeno espasmo e aí leva à morte súbita. Tem alguma relação? Pode falar, doutor. Tanto o estresse como o cigarro levam ao espasmo da coronária. O uso do cigarro também é um problema. Existe alguma relação, por exemplo, com adrenalina e pressão alta? Existe. A produção de adrenalina leva a pressão a aumentar. E o que a pessoa deve fazer, por exemplo, para evitar emoções muito grandes na hora da torcida? Isso não tem jeito. Né? A pessoa tomar calmante, não adianta. O que a gente sugere é que essas pessoas já venham fazendo exercícios ao longo do tempo. A pessoa que bebe e ao mesmo tempo assiste a uma partida, por exemplo, de um time que ela gosta muito, isso potencializa algum problema, doutor? Aumenta a hipertensão arterial, aumenta a pressão do doente. Agora, se ele está acostumado, se ele já está adaptado a sofrer esses aumentos de pressão, sem problema nenhum. Agora, além da emoção, a gente tem um problema maior, que é o cigarro, não é isso, doutor? O cigarro hoje nós sabemos que é uma liberação de monóxido de carbono muito grande e leva também a um espasmo, leva à hiperagregação plaquetária, vamos dizer, a formação de trombos em cima das placas de gordura. Qual a relação, doutor, por exemplo, de um problema que a gente tem relacionado à pressão alta, relacionado a tudo isso que acontece e que pode também desencadear um AVC? Por exemplo, a gente vê que existem fatores na hora da torcida que a pessoa tem um pico, por exemplo, de adrenalina, a pessoa ela acaba tendo também um motivo a mais para ela sofrer um problema, não é? E isso pode, ao mesmo tempo que ocorre um infarto, também acontecer um AVC? Pode. As doenças do aparelho cardiovascular são causas de mortes no mundo inteiro. Em 43% das mortes são do aparelho cardiovascular. E dentre as doenças do aparelho cardiovascular, existem duas doenças principais: o infarto agudo de miocárdio e um acidente vascular cerebral. Tanto um quanto o outro está sujeito a aparecer. O tempo frio é mais propenso a ter essas doenças, doutor? Sim, o tempo frio é mais propenso a aparecer. Por quê? Porque o frio leva a uma agregação de plaquetas maior do que numa temperatura maior. Quais são os primeiros sinais, por exemplo, de que algo não vai bem com o meu coração e eu posso ter um infarto? Dor no peito, uma azia, isso tudo tem que ser observado, tem que ser bem examinado. Essa dor no peito, ela é esporádica? Como que é isso? Detalhe um pouquinho isso, doutor. É uma dor aguda? Forte, em ardência e que normalmente vai para o braço. Aí já é um sintoma que deve ser apurado e examinado. E o exercício físico, doutor Sharif, como fica no meio dessa história aí? O exercício físico é muito importante. Eu tenho dito há 30, 40 anos atrás que a gente deve fazer um seu check-up anual para que possamos fazer exercícios físicos diários ou no mínimo 3 vezes por semana. O senhor estava me dizendo lá fora que, voltando a falar sobre a questão da emoção, que o senhor, quando o Flamengo joga, o senhor não assiste televisão, não? Eu não assisto. Por quê? Porque eu me emociono muito. E os brasileiros que torcem muito para o Brasil? Para o Brasil é a mesma coisa. Não tem como evitar? Não tem como evitar isso. E o jogo de segunda, doutor Sharif? Vai dar Brasil. Vai dar Brasil? Apesar deles jogarem bem, vai dar Brasil. O senhor arrisca algum palpite? 3-1 para o Brasil. Não vamos ter que enfrentar a França não, né? Não. Porque a França humilhou a Argentina hoje. Mas se tiver que enfrentar a França, nós vamos enfrentar, porque a defesa da França não está correspondendo. É verdade. A nossa defesa está muito bem. Doutor Sharif, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje, tá bom? Obrigado por participar do seu programa, Jorge. Obrigado, doutor Sharif. E a seguir, açougueiro é condenado pela morte da ex-mulher. A gente já volta.
Açougueiro é condenado a 28 anos de prisão por esquartejar a ex-mulher. O crime aconteceu em abril de 2017, no bairro Operário, em Viana. Rutileia foi morta dentro de casa, na frente do filho de 3 anos. Parte do corpo da vítima foi encontrado às margens do rio Formate. Na época, Anderson chegou a ir com a polícia até o local e apontar os pontos onde havia jogado as partes do corpo da ex-mulher. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Para você uma boa tarde e até lá.